Shalom, shalom, colegas de estudo. Eu sou Ben Zion, esse espaço é o nosso Beit Midrash. E hoje nós daremos continuidade a esta nossa atividade de refletir sobre a Parashat Shavua, com base nos questionamentos, nas perguntas feitas por nossos Havrutot no Beit Midrash. Nós temos, mais uma vez, considerações sobre a nossa Parashá, eu tenho elas aqui diante de mim. Estou também com o site do Sefari aberto aqui na minha tela, com a Parashat Shavua disposta, e eu escolhi utilizar a tradução da Koren Jerusalem Bible, como tradução popular, não importa muito, porque nós, na verdade, só nos baseamos no texto hebraico, mas ali tem várias traduções para se utilizar, caso você queira escolher. E nós temos, então, questionamentos diversos, mas antes deles nós temos uma reflexão bem interessante e eu quero começar comentando sobre isso. Professor, ao longo das respostas às Parashiot, tem nos mostrado como histórias são construídas. Claro, elas expressam em seu conteúdo dramas que nem sempre entendemos na primeira vez que lemos. Pois há todo um contexto por detrás, um background. E o entendimento disso tudo vem com estudo sério, com estudo racional, com estudo acadêmico também. Né? E essas histórias sobreviveram, chegaram até nós, cultura, arte, música, língua, reza, texto, tradições escritas e orais, com suas infindas discussões e comentários. E tudo isso só foi e é possível pelo trabalho de pessoas. Nada disso veio ou vem magicamente quando nos lembra o professor. Sim. Durante a preparação dos estudos, me deparei com uma palestra da Rabino Benai Lappe, muito recomendada, aliás, intitulada An Unrecognizable Jewish Future, a Queer Talmudic Take, que traduzi como um futuro judaico irreconhecível, uma abordagem talmúdica em comum. O termo queer, se pesquisado, quer dizer etimologicamente oblíquo, fora do centro, diagonal. Mas infelizmente foi e é utilizado para identificar pessoas gays no sentido pejorativo de estranho. Preferi traduzi-lo como incomum, ou seja, aquilo que é contrário ao uso ou aos padrões e costumes vigentes na sociedade. Pois é. Há uma observação sobre o termo queer que transcende o seu sentido etimológico e que é utilizado na sigla LGBTQI+, né? E o Q de queer. Então, além da definição estrita de dicionário, o queer seria um ser humano que não tem definido seu papel social como os estabelecidos tradicionalmente, que não se identifica com os papéis sociais estabelecidos tradicionalmente. Por isso, estranho, nesse sentido. Mas queer transcende o significado do dicionário para indicar uma pessoa, digamos, não binária, entende? Que não se encaixa nessa padronização, porque essa padronização foi, ao longo da história humana, uma imposição, não uma escolha. Ela é uma invenção, como toda a estrutura da sociedade humana é uma invenção, mas uma invenção que era imposta à força. E quando nós chegamos na nossa geração, nós temos que nos dar conta de que nós não mais vivemos no sistema medieval de pensamento, dentro do qual ficções são impostas à força. A característica que nos separa da mentalidade medieval, quando existe essa separação, é justamente a não imposição de ficções. Não importa se para alguns a ficção é considerada querida, considerada importante por qualquer motivo, seja como for, como ela não corresponde a um dado da realidade, ela não pode ser imposta, ela pode ser voluntariamente assumida
por uma determinada pessoa, mas ela não pode ser imposta a um terceiro, e, portanto, o Estado não deveria impor sobre as pessoas normas que são baseadas em questões fictícias. E a questão do papel do gênero é uma questão fictícia, porque ela é alterada no mundo inteiro de acordo com a cultura local. Não é nada que vem da natureza, é simplesmente uma coisa de circunstância. Então, conforme muda a sociedade, mudam as nomenclaturas. Então, isso só para acrescentar a sua correta preocupação, é importante ter essa preocupação, mas eu só quero acrescentar que o termo queer não é necessariamente pejorativo, porque ele transcende o sentido do dicionário, como eu estou tentando elucidar. E nesta específica palestra, a Rabbi Benaye Lappel, ela tem algo que me é especialmente caro nesse processo de compreender e de promulgar uma versão, digamos, moderna ou para alguns pós-moderna do judaísmo. Ou seja, um judaísmo não medieval de qualquer forma. E o que ela está trazendo à tona é o fato de que isso, que hoje as pessoas tratam com estranheza, era exatamente o que os rabinos da antiguidade representavam. Ao contrário do que foi propagado, principalmente por religiões adversárias do judaísmo, ou seja, versões do cristianismo que tiveram uma dedicação toda especial em perseguir judeus. A versão católica, o protestantismo de Lutero, essa gente criou uma ideia de que o movimento dos rabinos, movimento iniciado no século II, segundo a narrativa deles, né? Porque esse movimento era inexistente dentro dos registros judaicos, como esse movimento forte, influente da política, que tem a narrativa dominante sobre a qual a pobre população tinha que se submeter. A história não confirma nada disso. Quem domina a religião judaica, desde o período do Esdra até o período do Segundo Templo, são os sacerdotes. Antes eles tinham inclusive um reino, o reino dos Hashmonaim, que derrotam a invasão grega, ptolomaica, e que, por um curto período de tempo, não tão curto assim do ponto de vista da história, foram várias gerações, mas um curto período de tempo, considerando, né, reinos do mundo, eles tiveram autonomia e fizeram uma interpretação muito própria da religião. E, na verdade, nós falaremos isso em outros vídeos por aqui, o movimento rabínico surge no período da rainha Shlom Tzion, uma das importantes personagens desse período de transição do movimento dos Hashmonaim, quando tem a briga dos irmãos. E ela era uma personagem importante porque ela favoreceu o estudo que estava ocorrendo de uma maneira totalmente independente, totalmente queer nesse sentido, do que era normativo no reino Hashmonaí. Estava havendo uma coletânea de dados, de tradições e de informações para fazer sentido e dar sentido a tudo que estava acontecendo politicamente naqueles períodos, pois os Hashmonaim estavam favorecendo uma completa repaginação da cultura yehudaíta com a narrativa de que representariam o que seria um judaísmo verdadeiro. Eles começam com essa narrativa de que nós somos os verdadeiros e os outros não são verdadeiros. Então, quando o livro de Macabeus é escrito em grego, é para convencer comunidades gregas a financiar o que os Hashmonaim estavam fazendo, como que a dizer que sua luta era uma luta pelos Yehudaítas, contra os malvados gregos. Só que, na realidade da vida, fora do livro,
os Hashmonaim eram totalmente helenizados. Tinha um sacerdote que chamava Aristóbulos. Ele não chamava Shimon. Ele não chamava Shimaia. Ele chamava Aristóbulos. Então, assim, eles eram gregos para todos os efeitos e causas. Então, os rabinos que surgem nesse período, quer dizer, as personagens sem título que surgem nesse período, eram pessoas que não eram Kohanim na sua totalidade, havia alguns. Às vezes não eram Kohanim. Eles eram uma mistura de escribas, uma mistura de sábios idosos, uma mistura de sacerdotes contrários à guerra civil e a todas as loucuras que estavam acontecendo no período, e que queriam um melhor entendimento da tradição como um todo, de como que tudo isso estava se enrolando. E no processo de começarem a fazer isso, eles perceberam que eles precisavam de algumas coisas. Eles precisavam organizar quais tradições vieram de Esdra e quais não vieram. Quais eram as interpretações normativas e práticas dos preceitos? E como isso contrastava com o que os sacerdotes estavam falando? E toda essa parafernália de informação que chega na mão deles por meio de um monte de pergaminhos e anotações pessoais absolutamente desorganizado, tudo isso tinha que ser organizado em meio a conflito, guerra civil e um monte de problema. Mas uma coisa eles tinham certeza: o modelo de governar daqueles sacerdotes era absolutamente equivocado. E eles não estavam julgando nem pela capacidade, mas pelos resultados. Pelo fato de que as guerras não terminavam nunca, a população não tinha alívio de opressão, e as figuras que governavam da família dos Hashmonaim eram figuras autoritárias, assassinos, sociopatas. Então, esse grupo de estudiosos começa, aos poucos, se afastar do grupo de sacerdotes e, portanto, se afastar do Templo de Jerusalém. Mantém os mesmos valores, tem a mesma herança cultural, mas começa a perceber e se dá conta de que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E ninguém na corte dos Hashmonaim estava, de fato, favorecendo uma solução para o problema, senão a rainha Shalom Tzion. Possivelmente por duas questões. Primeiro, porque ela era mulher e, portanto, sofria diretamente as imposições que ocorriam, porque apesar de ser rainha, a condição da mulher sempre era inferiorizada no ciclo sacerdotal. Então, ela era, digamos assim, uma coadjuvante, não uma protagonista. Ela percebia muito bem o que estava acontecendo na narrativa para ter a sensibilidade de ouvir os sábios da geração e compreender e procurar compreender, então, no que consistiria de fato uma narrativa de Estado que pudesse curar os problemas que eles estavam enfrentando na época, né? Trazer paz para a terra e tal. E é claro que isso não vai ocorrer, porque ela não será uma força determinante, ela é logo substituída por outros atores, que é justamente no período da época das campanhas do Pompeu, quando então ele passa pela região e faz alianças com um dos irmãos contra o outro irmão, o que acaba gerando uma série de outros problemas com o Império Sassânida, com o qual Roma estava em guerra, e também com o Império Macedônio, e depois que ele é derrotado pelos romanos, então aí também se consolida na região o domínio romano, e por causa desses conflitos todos, esses sábios se afastam e começa uma era de mestres, de pessoas absolutamente simples, que não eram da aristocracia sacerdotal, que era a única aristocracia que existia, e começa então a era que nós chamamos de era dos Zugot, a era dos pares, onde você tem 2 rabinos por geração.
ensinando as pessoas que aquilo que a gente chamava de tradição dos ancestrais, porque o judaísmo nem tinha nome nesse período, não era, entende, uma religião normativa com seus dogmas, crenças, credos e nada disso, era simplesmente as tradições das pessoas com múltiplas interpretações. Então estes começam a se tornar pessoas um pouco populares, mas sem nenhuma influência política, porque justamente conseguiram demonstrar para as pessoas que havia uma maneira melhor de viver em meio a todo aquele caos. Entende? Esses rabinos, quando legislaram, apesar do seu período antigo, apesar da sua limitação em conhecimento, em civilização, em tudo, eles tomaram decisões absolutamente focadas, centradas no que eles entendiam ser o bem-estar da população. E isso é o responsável pela popularidade desses sábios. Os sacerdotes nunca se preocuparam com população nenhuma. População para eles era bucha de canhão nas suas guerras. Então, quando os rabinos mostram esse novo olhar, é natural que a população flua na direção deles, mas a população não fluiu totalmente. Boa parte da população queria atingir o status do sacerdote, outra parte da população queria montar uma milícia e fazer uma guerra, na ilusão de que venceriam conflitos, porque os Hashmonaim venceram, então como que eles não venceriam também? Esses delírios assim. E começa a entrar no grupo dos rabinos tudo quanto é tipo de gente que queria se associar. Honesta, desonestamente, sincera e sem sinceridade alguma. Então você terá no meio do grupo dos rabinos gente de todo tipo, porque diferente dos sacerdotes e da elite, os rabinos aceitavam todo mundo da população. Então tinha uns caras, uns estudiosos que eram de background zelote. O Talmud cita rabinos que tinham sido até gladiadores romanos, que tinham sido criminosos para os romanos. Ou seja, gente que os romanos chamariam de terroristas. Entendeu? Tinha alguns sacerdotes também. E aí o que acontece? É só com o passar de muito tempo é que o judaísmo voltou, quando o judaísmo ganha suas características, como a gente começa a conhecer, essa aristocracia volta para o judaísmo. Aquilo que era antes domínio de sacerdotes, agora começa a virar domínio de exilarcas. Entendeu? Que começam a assumir para si a mesma postura dos antigos sacerdotes, os novos, só que só na cabeça deles. No sentido de dizer que mesmo os exilarcas, eles eram considerados importantes porque tinham acesso a falar com os governos locais e representar a comunidade nos governos locais. Mas para além disso, o poder deles era de soma zero. Não significava nada a presença de um exilarca num determinado estado, seja o Império Sassânida, seja o Romano. E a situação só era alterada quando, por acaso, algum grande líder fazia uma amizade com alguma dessas personalidades, como ocorreu no Império Sassânida, de reis que eram amigos dos sábios da Babilônia, por razões deles mesmos. E isso beneficiou muito a comunidade judaica. Por outro lado, quando o contrário acontecia, quando havia uma inimizade, a comunidade judaica sofria imensamente. Então isso passa uma falsa impressão de que esse exilarca tem um grande poder, mas ele não tinha poder algum e nenhum. Então, muito antes dos sacerdotes se venderem para os romanos na época da invasão romana, os sábios já tinham se dissociado do Templo de Jerusalém, já tinham movido o tribunal, o Sanhedrin, de Jerusalém para Yavne, que é onde o Talmud de Jerusalém foi redigido, mostrando que ele é chamado de Jerusalém só por apelido, porque os sábios responsáveis vieram de lá, mas ele não foi elaborado lá. E isso deve ser levado em conta para que entendamos o quão fora do elemento social padrão, normativo, os rabinos estavam. Os rabinos eram marginais.
dentro da cultura estabelecida há alguns séculos. Cultura esta estabelecida pelos sacerdotes Hashmonaim, que é um tipo diferente, uma interpretação diferente do que significa sacerdote. Não era como o próprio Ezra era, e não era exatamente como os sacerdotes anteriores. Na verdade, é bem distinto dos sacerdotes do período do primeiro templo. Então, os Hashmonaim eram, digamos assim, um fenômeno novo dentro da cultura. E criaram um jeito judaico de entender a tradição que só favorecia eles mesmos. Entendeu? E eles eram politicamente aguerridos e extremamente corruptos, em todos os sentidos do termo que você pode admitir, e não podia terminar de outro jeito, diferente do que terminou, né? Com a destruição do templo e a destruição de tudo o que representava a cultura na região. Então, a grande questão é essa, que nós devemos lembrar. Por isso que esses rabinos eram estranhos, entendeu? Porque aquilo que eles construíram não era parecido com o que era, digamos, normativo. Então era muito alvo da acusação contra os rabinos iniciais, desde a rainha Shlom Tzion até os sábios da Mishnah no século II, final do século II, começo do século III, sobre a questão de que esses rabinos estão inventando novas normas que, olha, os sacerdotes disseram que não eram. O que os rabinos estavam fazendo era denunciando que todo o judaísmo que os rabinos criaram e que eles admitiam ser uma criação deles, ele destoava de uma outra também criação e também invenção, que era o judaísmo Hashmonaí. E aí os rabinos começam a contar uma história de uma tradição que atravessa gerações e que a cada geração ela ganha novas cores. E que mesmo que na época dos Hashmonaí, devido à pressão do momento, eles tiveram que se envolver em guerra e restabelecer um reino e um templo destruído, que depois subiu para a cabeça e acabou gerando aquele grupo dos Tzedokim, que era o grupo que sonhava em voltar a ser um reino Hashmonaí, eles notaram que era possível criar novas histórias. E que todas essas histórias criadas tinham que ter objetivos melhores. O objetivo dos Hashmonaí, dos Tzedokim, era benefício próprio. A população escravizada e submetida a eles. E os rabinos queriam uma outra forma. Eles queriam que a população tivesse, digamos assim, tomasse para si a Torá. Por isso a ideia deles de Talmud Torá, de ter uma nação de sábios, ter uma nação de gente que estuda, porque foi essa atitude que criou o movimento para começo de conversa. Atitude de pessoas comuns que sentaram para estudar, faziam o que os sacerdotes não autorizavam fazer. E aí eles criaram um novo movimento e, digamos assim, foram eles e não os sacerdotes que salvaram o judaísmo da completa destruição. Eles entenderam qual era o segredo para que aquilo tudo sobrevivesse. E esse segredo está na tradição que eles transmitiram. Está na reinterpretação, está no Midrash, na maior obra interpretativa dos rabinos, quando eles mostram com clareza maior como eles entendiam os textos da Bíblia hebraica, como metáforas, como histórias inventadas, em cima das quais nós podemos inventar ainda mais histórias, para inspirar pessoas, para fazer as pessoas rirem, para fazer com que as pessoas se encantem com a tradição e celebrem esse jeito judaico de viver. Se o Pessah não podia ser mais celebrado conforme todas as suas regras no templo em Jerusalém, porque ele tinha sido destruído, não tem problema nenhum. Entendeu? Os rabinos falaram, não tem problema nenhum. Vamos pegar pratos que simbolizem aquilo, vamos contar a história e vamos contar midrashim sobre isso, e vamos fazer com que a noite do Pessah, pós-templo, seja tanto ou mais agradável, tanto ou mais celebrativa, do que a que foi no templo. Nós podemos resolver isso daí. Como que nós resolvemos? Tudo isso aí, cada tijolo derrubado do templo era história.
Então nós reconstruímos o templo com um templo de histórias. E é isso que torna a coisa toda interessante. Você reconhecer que a narrativa foi criada pelas pessoas envolvidas não diminui de maneira nenhuma essa narrativa. Assim como você entender que queer é uma pessoa não binária, que não se encaixa na narrativa de gênero de A ou B, ou seja isso ou seja aquilo, isso é só uma história. Então, essa pessoa não está fazendo nada demais quando ela rejeita uma determinada história. E ela quer viver como ela acha que é correto viver. Ela não está cometendo nenhum crime, ela não está fazendo absolutamente nada. Ela simplesmente está existindo de uma maneira que ela mesma está determinando correto para ela. Era exatamente isso que os rabinos estavam fazendo. Eles estavam determinando qual era a visão adequada. E se essa visão beneficiava a população, essa era a visão que eles escolhiam. Quando eles iam decidir discutir a Alahá, eles tinham esse tipo de preocupação. Mesmo que na primitividade da época que eles viveram, com os olhares antiéticos para nós que eram tidos naquele período. O objetivo deles, o que eles achavam genuinamente que estavam fazendo, era procurar de alguma maneira beneficiar a população que eles viam como vítimas dos sacerdotes e da dominação dessa elite. Então, quando a Rabbi Benai Lapin traz isso para nós, ela nos convida a olhar para esse judaísmo elitista, racista que existe hoje, para que nós façamos a mesma coisa que eles fizeram. Ah, mas aí se você não dançar conforme a música dos fanáticos, eles não consideram. Exatamente. Qual o valor disso? Zero. Exatamente como os sacerdotes não consideravam os rabinos absolutamente nada. E o que isso tem de problema? Problema nenhum. Não significa nada o que essa gente pensa. Então, entende o que ela está trazendo? E aí você complementa. O resumo da palestra que extrai da internet diz: quando as narrativas mestras que guiam nossas vidas inevitavelmente falham, elas sempre falham, como nós devemos responder? Como devemos reagir a isso? Então, a Rabbi Benai Lapin afirma que tem 3 opções. Se agarrar à história, que é a ideia dos Tzedokim, se agarrar à narrativa Hashmonaí, de que nós somos os que por direito reinam, descartá-la completamente, que era a atitude da maior parte, como ela comenta, e isso é uma coisa bastante ocultada quando se estuda sobre a história do judaísmo, a quantidade de judeus que abandonou completamente o judaísmo desde a antiguidade é enorme. E essas pessoas não têm culpa de ter feito isso. Não era simplesmente viável por uma razão ou por outra. Mas a maior parte era porque eles viam nessa representatividade sacerdotal a imundícia completa. É o que esses judeus fizeram. Largaram pra lá isso daí. Entendeu? A maior parte das pessoas fez isso. E faz hoje. Muita gente faz isso hoje. E, novamente, com razão. Essas pessoas não estão erradas. Está correto. Deve-se abandonar o sistema autoritário, sim. E como esse sistema se vende como o único verdadeiro, então se deve sair disso. Porque isso é loucura, isso é estupidez. Entende? Isso é como colocar um chapéu de alumínio na cabeça e querer ficar falando com alienígena. É exatamente isso que é a ortodoxia. Loucura e insanidade. Então, são só pessoas lúcidas falando: não, eu não quero isso. Quero loucura. O que é isso? Entende? Então eu não sou medieval, não acho que o Sol está girando em torno da Terra. O que é isso? Tá maluco? Então isso é uma atitude. Ou integrar o antigo ao novo e adaptar, que é exatamente a atitude rabínica. Então o convite dos sábios no início do seu movimento, nós temos que dizer, porque não é mais assim, mas no início do movimento a ideia era entender o que aconteceu, não negar os fatos e abraçar, convidar as pessoas a refletir sobre isso, gerar discussões sobre isso. Só isso, gerar discussões sobre o assunto. Porque quando você abre essa porta, você atrai todo mundo de volta para a discussão. Os rabinos do Talmud, que eram sacerdotes, continuavam defendendo visões de sacerdote. Só que agora eles estavam discutindo com pessoas. Os que eram de seitas apocalípticas tinham até Ixim, tinha rabinos que eram Ixim, daquele grupo dos essênios.
Então eles vinham com aquelas visões, eles eram ouvidos. Alguns rabinos achavam bonito o que eles falavam, outros rabinos diziam, são só um bando de louco, entendeu? Porque eles eram ouvidos. Então ele está colocando ali a sua visão das coisas. O rabino fulano de tal disse, tal verso quer dizer que tem que jejuar toda terça e quinta. Os rabinos olhavam, uns achavam bacana, outros falavam, mas é melhor estudar a Torá do que jejuar, entendeu? Ele colocava uma outra visão. Mas deixa ele falar as doideiras dele lá, não tem problema. Porque o processo era que as pessoas sentassem e discutissem. Era isso que não estava acontecendo antes. E os rabinos queriam mostrar que se a tradição é alguma coisa, ela é isso. Ela é o ato das pessoas sentarem e discutirem. Ela não é a posição dos sacerdotes, ou a posição dos rabinos, ou a posição dos ishim, ou a posição de quem quer que seja. Não é a posição que é o judaísmo. O judaísmo não é ortodoxo, ou liberal, ou isso ou aquilo. O judaísmo não é nada disso. O judaísmo é o ato de você sentar e discutir a tradição judaica. É nisso que você exerce o judaísmo. Entendeu? Por isso que o livro maior do judaísmo não é a Bíblia, é o Talmud. Porque na Bíblia você elenca as tradições recebidas. Mas no Talmud você discute elas. E a gente quer a discussão, a gente não quer a declaração categórica. Então, é por isso que os sábios da Mishnah disseram, meu filho, presta mais atenção às palavras dos sábios do que o que está escrito na Mikra. Presta mais atenção ao que os sábios discutem do que o que você vê escrito no livro da Bíblia. Porque esse livro foi herdado por nós. A sua origem se perde nas areias do tempo. O que nós recebemos foi o texto e as traduções a isto relacionadas. As mesmas pessoas que transmitiram o texto, transmitiram tradições sobre ele. Isso que nós queremos discutir. Nós queremos cruzar os dados do texto com os dados da tradução. Nessa de cruzar uma coisa com a outra, é que nós temos o Talmud. Mas a quantidade de dados é tão grande que numa primeira olhada para isso, fica uma confusão. Você não entende o que está acontecendo. Porque veio desse jeito. Ele foi passado do jeito que ele veio. Mas aí você vê que, conforme você vai entrando na discussão, você vai aprendendo a metodologia, você vai entendendo como eles abordavam, e como cada ator, cada sábio da Mishnah, cada Taná, cada Morá, cada um com uma família distinta, com uma história distinta, com um background distinto. Cada um deles contribuiu com um olhar específico. E nenhum deles clamou para si ser dono disso. O que eles queriam é que as pessoas sentassem para discutir a questão. Entendeu? E que o conhecimento vencesse. Por isso que nós temos aquela narrativa famosa do forno de Arnai. O forno de Arnai, que é uma discussão absolutamente irrelevante para quem não estuda judaísmo. Não é? Os rabinos estavam discutindo sobre um determinado forno que quebrou e depois foi consertado. E aí se ele absorvia a impureza ritual ou não ainda. Se ele poderia ser usado por um sacerdote ou não. A pretexto dessa discussão, entrou-se num outro assunto completamente distinto desse e muito mais interessante e profundo. Que era a questão da antiguidade, de que se uma pessoa apresenta uma determinada ideia, essa ideia tem que ser atendida porque ela é uma autoridade religiosa ou porque ela está alegando ter alguma autoridade religiosa, ou será que ela tem que demonstrar o que ela está falando racionalmente? Então, a desculpa de falar do forno do Arnai não tem absolutamente nada a ver com o forno. Tem que ver com o fato de que um rabino lá alegou que a narrativa é dramática. Então ela diz que ele alegou poderes sobrenaturais, dizendo se eu estou certo, então que tal e tal fenômeno ocorra. E aí o Talmud leva a discussão para o seguinte sentido. Ocorreu o tal fenômeno que ele disse. Aí os rabinos foram lá olhar o fenômeno. Ocorreu? Ele mandou o rio parar, ele mandou o rio correr ao contrário. O rio correu? Correu. Tá. Então essa é a decisão dos rabinos. Isso não prova nada. E ele começa a evocar um monte de sinais. E os rabinos repetidamente diziam, isso não prova nada. E ele falou, pois se eu estou certo na minha decisão de alahá,
Se a lei, conforme eu legislo, está correta, que o próprio Elohim se manifeste e diga que eu estou correto. E os rabinos contam que veio uma voz celestial e disse: parem de discutir com meu filho Eliezer, porque ele está sempre certo no que ele fala. E os sábios responderam para a voz divina: mas a Torá não está nos céus. Ou seja, voz divina não decide nada aqui. Então essa decisão é a maior de todas as decisões. Essa história só serve para isso. Ela não serve para dizer que ocorreram fenômenos, porque o rabino falou. Ela não serve para dizer que o forno era isso ou aquilo. Ela serve para mostrar a decisão dos rabinos sobre uma velha narrativa da antiguidade, uma narrativa bíblica, de que a figura de autoridade é a figura sobre a qual se diz ter poderes mágicos. Uma alegação feita por seitas apocalípticas diversas, incluindo de rabinos que faziam parte da discussão, mas a decisão dos sábios foi: não decidimos com base nessas alegações. Essas alegações não significam nada. Nós decidimos com base na nossa cabeça, com aquilo que nós enxergamos com o olhar do entendimento, com base na racionalidade, na razoabilidade. Se você não pode demonstrar o que você está dizendo razoavelmente, então alegar milagres não vai te ajudar. Então eles estavam estabelecendo uma religião que não fosse pautada em alegações sobrenaturais. Embora eles tenham recebido como tradição um livro que faz diversas alegações desse tipo. Então, uma coisa é a tradição recebida e outra coisa é como essa tradição impacta a população. E aí nós podemos entrar numa discussão sobre por que eles tomaram essa decisão e não aquela. Quais são os problemas que eles viram e procuraram resolver. Mas não é difícil perceber por que eles rejeitam essa narrativa de você apelar para sinais, milagres e toda essa manipulação que hoje em dia a religião escancaradamente utiliza para extorquir, roubar, cometer toda sorte de crime que você possa imaginar. De abusos a crimes financeiros. Tudo isso é feito sobre a alegação de que a pessoa em questão tem poderes. Ela pode fazer isso porque o Deus está com ela. Isso foi rejeitado pelos rabinos no século III da Era Comum. Então, como explicar que rabinos hoje cometam esses mesmos crimes? Eles são ignorantes dessa passagem? Não, eles a ignoram. Então, o que a Rabino Lapid está colocando é exatamente isso. O judaísmo que nós recebemos do Talmud não é esse judaísmo sacerdotal que é passado hoje, da elite, da classe dominante. É o judaísmo dos rabinos que eram marginalizados. Eles são os nossos ancestrais intelectuais. E é para eles que nós temos que prestar atenção. Veja, não importa nem o que eles disseram, mas para onde eles apontaram com o que eles disseram. Como eu disse, não importa o forno do Arnai, nem o Rabino Eliezer, nem se... mas esses milagres ocorreram mesmo. Para de fazer pergunta idiota. Isso não importa. O que importa é, quando estivermos discutindo sobre alguma coisa relacionada à tradição judaica, argumento de milagre não vale. É isso que importa. Entende? Então, a beleza da palestra é esta. Para mostrar que o judaísmo que nós temos hoje pode não ser nada parecido com o judaísmo dos sábios da Mishnah, do Talmud. Não tem problema nenhum. Eles não queriam que fosse parecido. Eles não estavam fazendo um judaísmo porque eles achavam que era parecido com o do Ezra. Nem com o judaísmo dos Hashmonaim. Nem com o judaísmo da época do imaginado Yehoshua ou de Moshe ou de quem quer que fosse. Não era esse o ponto. O ponto é que o judaísmo vai ser diferente a cada nova geração. Esse é o ponto.